O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma entrevista histórica para o UOL, para a jornalista Daniela Lima, e não fugiu dos assuntos difíceis, como a CPI do INSS ou mesmo sobre o seu próprio filho. Vamos lá, vamos trazer todos os detalhes dessa boa entrevista agora no Plantão do Meteoro. Vamos lá, minha gente, plantão começando. Eu vou chamar o Pedro Zambarda para contar para a gente sobre essa entrevista, mas não antes sem lembrar você do arroba do Pedro ali, ó, arroba Drops de Jogos, para você se inscrever no canal do Drops também no YouTube, se você quiser me seguir no arroba lu.junior. Vamos lá, Pedro. Segue o lu.junior que eu quero ver o Lúcio cobrindo o Oscar. Eu sei que ele tem pouco tempo, mas é importante. Olha só a cara dele, vem aí. Cara, gostei muito da entrevista da Dani Lima. A gente tava falando no bastidor, né, Lúcio? Melhor do que a do Reinaldo Azevedo. O Reinaldo é um baita jornalista, mas acho que fica naquela coisa um pouco das análises dele, né? E a Dani é mais repórter mesmo, né? Então ela fez perguntas incômodas. A Daniela Lima tá no movimento de ascensão no UOL, né? Eles tentaram empurrar aquele bolsonarista José Fux, tentaram empurrar o Alexandre Borges, mas quem está se destacando mesmo é a Dani, e a Dani conseguiu essa entrevista bem interessante. O Lula respondeu que se o filho dele tiver que ser investigado no escândalo da CPI do INSS, do careca do INSS, ele quer mais é que se investigue. E falou de diferentes assuntos, né, Lúcio? Eu tô com alguns cortes aqui. Ele falou, por exemplo, de um assunto que pra gente causa calafrios, que é a questão do grupo de Gaza do Trump, né? E ele tem uma resposta... Assim, gente, vocês podem até discordar do posicionamento do Lula, mas considerando que o Trump invadiu a Venezuela, né, Lúcio? O Lula tá mais que certo de negociar, ao invés do Trump fazer alguma coisa com o Brasil, né? Então, ele disse aqui sobre o grupo de Gaza. Vamos lá. Eu disse ao presidente Trump que se o Conselho for para cuidar de Gaza, o Brasil tem todo o interesse de participar. Agora, é muito estranho que você crie um conselho e você não tenha um palestino na direção desse conselho. É muito estranho. Você vê, ele fala que ele quer cuidar de Gaza, ok, é uma iniciativa interessante, mas por que não tem nenhum palestino? E aí ele coloca as críticas mais do lado progressista para o presidente Trump. Estranho que a proposta que foi apresentada de reconstrução de Gaza é mais um resort do que reconstrução de casa. Eu quero saber quem é que vai reconstruir as casas, os hospitais, as padarias, os bares que foram detonados, porque a vida de 75 milhões de mulheres e crianças não retornarão mais. Esse é o dado. 75 mil. Então, 75 mil. Então, nós estamos dispostos a participar. Falei, inclusive, com o presidente da Autoridade Palestina, o Mahmoud Abbas, de que o Brasil tem todo o interesse de participar, mas é preciso que os palestinos estejam na mesa, senão não é uma comissão de paz. Eu disse ao presidente... Então, esse é o posicionamento dele sobre o Conselho em Gaza. Falou sobre o escândalo do Banco Master, que vivem acusando o Meteoro. O Meteoro não cobre o caso Master. Vamos mostrar o que o presidente está falando a respeito do caso Master. Bora. Eu não sei que partido político está envolvido nisso. Eu não sei que presidente do partido político está envolvido nisso. Eu não sei que governador está envolvido nisso. Eu não sei se tem deputado, senador. Não sei se tem prefeito. Não sei se tem mais empresários. O dado concreto é que a ordem é a seguinte: nós vamos investigar, sabe, as últimas consequências para ver se a gente tira desse rombo que um banco deu da economia brasileira para que nunca mais isso se repita. Essa é a minha finalidade. E mostrar ao povo quem são os magnatas, que muitas vezes ficam pintando na imprensa, dando palpite sobre as coisas do governo. Quando eu conversei com... Pegou no pé dos banqueiros. O presidente Trump, eu falei para o Trump: Trump, você está disposto a combater o crime organizado? Mandei para o Trump. Mandei para o Trump material preparado pela minha Receita Federal, pela Ministério da Fazenda, sobre a FIT, pela Polícia Federal. Mandei as empresas. Mandei os 5 navios que estão presos aqui, que é gasolina, 250 milhões de litros de gasolina, e disse: essas pessoas moram em Miami. Se quiser combater o crime organizado, pode começar a me entregar esses. Mandei fotografia da casa e endereço. Tá? E agora, quando eu for aos Estados Unidos, eu quero levar o... Imagina se o Trump expulsa o Eduardo Bolsonaro nessa leva aí. Seria, no mínimo, cômico. Ministro da Justiça. Quero levar o meu diretor-geral da Polícia Federal, quero levar o meu secretário-geral da Receita Federal e quero levar o Procurador-Geral da República
presidente Trump, se quiser combater o crime organizado e o narcotráfico, o Brasil está aqui, sabe, na linha de frente. Esse é o Lula falando sobre Banco Master e crime organizado. Falou sobre a escala 6x1, que é o assunto principal da capa desta live. E ainda deu um jeito de tirar uma casquinha do Caiado, dizendo que o Caiado apoia trabalho que seja além do 6x1. Então, a escala 6x1, com os avanços tecnológicos que o Brasil teve, acho que é necessário as pessoas trabalharem a mesma jornada que trabalhava há 40 anos atrás. Você não acha que hoje um jovem, uma menina, ele não quer mais se levantar às 5 horas da manhã e ficar até 6 horas dentro de uma fábrica pegando ônibus lotado? O governador de Goiás, que quer concorrer à eleição, né, para a presidência da República, diz que ninguém faz escala 6x1 no Brasil. Não sei se o senhor chegou a ver essa Não, fala. se dependesse dele, as pessoas trabalhariam 14 por hora. Se dependesse da cabeça dele, ele ia aumentar a jornada para 14 horas sem pagar adicional. É isso. Na cabeça dele seria assim. Agora, quem viveu no mundo do trabalho como eu sabe que hoje a juventude e as mulheres querem mais tempo para estudar, mais tempo para cuidar da família. Com o avanço tecnológico, a produção aumentou muito. Então, você não precisa exigir de todo mundo isso. Ora, essa não é uma tarefa só do governo. O governo tem que estabelecer uma discussão com o Congresso Nacional, nós vamos estabelecer discussão com o empresariado e com os trabalhadores. Esse é o Lula falando a respeito das condições de trabalho, fim da escala 6x1, sobre a questão das mulheres e ainda tirando uma casquinha do Caiado. E por fim, Lúcio, ele falou mais sobre a turma da bufunfa. Vamos ver o que o Lula falou aqui dos banqueiros. Começa janeiro, o sistema financeiro começa a dizer, não, é preciso, vai ter um déficit fiscal. Por quê? Porque eles querem garantir o que a gente tem que pagar para eles. Eles não pensam no social. Tudo que a gente faz para cuidar da vida do povo mais humilde, eles acham que é gasto. Sabe qual é a pergunta que eu faço para um jornalista inteligente como você? É o seguinte, quando o UOL lhe dá um aumento de salário, ela está gastando mais ou ela está investindo mais? Ela está investindo na profissional dela. Porque você fez alguma coisa que mereceu isso. Ora, quando o governo dá um aumento de salário, é porque as pessoas merecem ganhar. As pessoas acham, nesse país, veja, se a gente não tivesse introduzido o aumento real do salário mínimo desde o meu primeiro mandato, você sabe quanto seria o salário mínimo hoje? R$800. Então, quando você aumenta R$100 no salário mínimo, aparece um monte de gente do mercado dizendo, vai estourar a economia, vai ter inflação, vai ter não sei das contas. Ou seja, essa gente não pensa no Brasil, essa gente só pensa no seu lucro. E eles têm que compreender que o papel não é pensar no lucro deles, é pensar na melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Por isso a economia está... E vai melhorar, vai melhorar. Você pode ter certeza que nós vamos melhorar, porque esse país é um país importante. Nós nunca tivemos o respeito que nós temos hoje no mundo, nunca tivemos o respeito que nós temos no mundo hoje, sabe? Eu acho que o Brasil está no ponto de se transformar num país, sabe, de alto valor agregado, com novas indústrias, com produção, com mais tecnologia, sabe, entrando na era da inteligência artificial, sabe, entrando na era dos data centers, tudo isso está no programa. Entende, Lúcio? Com essa questão toda que ele aborda, com os diferentes assuntos, acho que não tem nem para ninguém, cara. Essa eleição é dele. Não sei o que você pensa sobre isso. Especialmente porque ele tem esses assuntos na mão, né? Quando você fala de Donald Trump, que foi o primeiro assunto que ele trouxe. Donald Trump já se derreteu pelo Lula. Né? Então, não é um conflito que tem ali. Tem, claro, conflito de ideias, de interesses, de posicionamentos. Mas a diplomacia, ela existe entre os dois. Já teve foto dos dois com o Trump sorrindo. E olha que por Trump sorrir é raro, não é normal, né? O Lula precisou de 40 segundos para convencer o Trump de que ele é um cara legal lá em Davos. Foi em Davos? Não, foi na ONU, né? Então, de fato, o Lula tem na mão, né, uma eleição que, se nada diferente acontecer, deve vencer. Aí, Pedro, eu acho que é legal a gente passar ponto por ponto aqui. Você trouxe para a gente 4 pontos, né?
quatro falas do presidente. Primeiro, sobre o Conselho de Paz do Trump, né? Muita gente vai criticar o Lula por essa fala, por potencial interesse em fazer parte, porque a gente sabe qual que é o real interesse de Donald Trump, né? E de Israel em relação à Palestina. Mas, aliás, em relação à faixa de Gaza. No entanto, geopolítica não é, primeiro, não é fácil, né? Porque são muitas coisas envolvidas, e não é uma conta simples, Pedro. Eu entendo que geopolítica, especialmente num caso de um país totalmente poderoso como é os Estados Unidos, você precisa fazer uma diplomacia do morde a sopra. Né? Então, o Lula morde em alguns momentos falando sobre a questão do presidente palestino, mas assopra em alguns momentos falando, não, se quiser, nós estamos aqui, estamos juntos. Né? E tem que ser assim. Não tem como o Brasil bater de frente com os Estados Unidos. Né? Então a gente precisa tirar o melhor para o Brasil desse envolvimento. Assim como o Lula faz com China, assim como faz com Rússia. Né? O Brasil não tem que bater de frente. O Brasil, historicamente, é um país diplomático com seus objetivos, claro, né? Também não é lamber botas. Uma coisa que aconteceu esses dias, né, Lúcio? A gente fez um Meteoro Repórter aqui que até ele não teve muita visualização, mas muita gente criticou. Foi eu e o jornalista Renato Aroeira, que é um baita chargista, e eu e o Renato estávamos debatendo que a gente acha meio infantil essa coisa de parte da esquerda, que acha que os nossos problemas com os Estados Unidos estão resolvidos se a gente desenvolver uma bomba atômica. O Brasil não consegue vencer, pelo menos o Brasil na atual configuração, essas disputas geopolíticas com base em armamento bélico. Isso é coisa da China, isso é coisa da Rússia. E mesmo a China, eu estava vendo um levantamento que a BBC Brasil publicou, e está na BBC Internacional também, a China tem muito menos ogivas nucleares do que a Rússia e os Estados Unidos. Então, assim, ter bomba nuclear não é garantia de nada. O Brasil tem essa questão da gente ter muita riqueza natural, e infelizmente o Lula tem que colocar isso numa mesa de negociação, mas ao mesmo tempo o Lula sustenta um discurso pró-soberania que muitas vezes é apoiado por setores da União Europeia, e eu acho que tem uma estratégia geopolítica muito interessante da diplomacia internacional, Lúcio. Eu não sou o cara mais entusiasmado com o Mauro Vieira, mas acho que o Itamaraty e o Celso Amorim têm acertado bastante. E, cara, eu não me considero um lulista, mas é o cara mais qualificado para fazer isso. No momento em que o mundo ele se divide muito, ele tem tensões gigantescas, o Brasil ele não está no meio dessas tensões. Não é? Não. O Brasil, e quando é colocado, ele desarma as tensões. Exato. Isso é bem interessante. Exato, aí a gente concorda bastante, Pedro, em relação a isso. Mas você também que está assistindo pode discordar da gente, tá? Não tem o menor problema. Muito bem, e aí outros pontos que ele trouxe ali, né, Pedro? Jornada de 6x1. O Lula tem que agradecer de joelho até hoje pela Erika Hilton ter levantado esse tópico. A gente sabe que teve outro parlamentar que trouxe a pauta, mas a Erika quem popularizou essa pauta. Né? Sim. Que mais que a gente teve ali? Banco Master. Acho que é uma fala inteligente do Lula também, Pedro. Quando ele fala assim, ó, Banco Master, a gente está aqui para combater, a gente tem uma oportunidade. Ele falou isso. O Azevedo do VAT que levantou 6x1 além da época. Perfeito. Exato. Perfeito, obrigado. É bom a gente dar o nome, exato. E aí o Lula do Banco Master fala, olha, é uma oportunidade única para a gente desmantelar os corruptos ricaços desse país. Não com essas palavras, mas ele fala basicamente isso. Eu vi essa entrevista do começo ao fim também, e acho super interessante esse posicionamento do Lula. Inclusive sobre o INSS, quando ele fala do filho dele, né? Falar, se for culpado, vai pagar. Se não for, se defenda. É basicamente isso que ele fala em relação a esse suposto, né, envolvimento do filho dele no escândalo do INSS. Passamos por todos os pontos? Acho que é isso, né? Acho que é isso, meu querido Lúcio. É isso. Parabéns a Daniela Lima, brilhou. Tem feito um excelente jornalismo no UOL, inclusive cobrindo o caso do Tony Garcia, que a gente vai trazer nesse plantão. Assistam a entrevista completa, é bem boa, vale a pena. Ô Pedro, e aí, só por último, né? Eu nem sei como é que tá o nosso tempo aqui, mas você viu, né, que a Daniela, inclusive, citou o Caiado, né? Agora, você sabe que esse problema do Caiado com o Lula não é de hoje, né? Não, é antigo. Não é de hoje. Olha esse vídeo aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês. Olha só. Esse vídeo é muito bom.
Pra quem é que você vai fazer? Eu vou fazer pro candidato Paulo Maluf. Hein? Depois, pra mim chega. Quando você crescer no percentual, eu faço. Quando você chegar... Então, a sua pergunta vai durar um... Cara, eu queria muito que o Lula topasse uma entrevista no Meteoro pra gente perguntar mais sobre o Caiado. Contexto, né? O Caiado queria que fosse a pergunta para ele, o Lula falou, olha, quando você crescer nas pesquisas, eu pergunto para você. Deixa eu fazer a pergunta pro Maluf aqui. Não é de hoje que o Caiado não gosta do Lula. Um grande abraço, até a próxima.